A curiosidade sobre o mundo invisível, sobre o que acontece com o homem depois da morte, ela permeia a vida do homem desde a época das cavernas. Quando ele percebe, na hora do sono, que aqueles que haviam falecido, desencarnados, se faziam presentes, e eles, quando iam sepultá-los, eles colocavam seus apetrechos de caça, alimentos, roupas, para que eles utilizassem nessa outra vida. Então sempre foi uma preocupação da humanidade e nunca deixou de ser, porque é natural que nós perguntemos: de onde nós viemos? O que estamos fazendo na Terra? Para onde nós vamos? E é isso que o Espiritismo responde para nós. Allan Kardec observa que manifestações espirituais aconteceram em todas as épocas, em diferentes povos no mundo inteiro. Isso por si só, essa universalidade do fenômeno, é a prova de que existiria alguma coisa por trás disso. Conta-se que nos mais remotos idos da Suméria e da Babilônia já existia o exorcismo aos maus espíritos. No Código de Vedas dos hindus, no Livro dos Mortos dos egípcios, já tratava esta relação de encarnados e desencarnados. Na Europa, os celtas trabalhavam esta relação por meio de seus médiuns, à época chamados druidas. Muitos líderes religiosos narraram as suas experiências com esses espíritos. Por exemplo, Zaratustra, o profeta persa, que foi conhecido pelos gregos como Zoroastro, narrava a sua experiência com seres luminosos, assim como Maomé, o fundador do islamismo. O Buda, quando estava sentado à beira da árvore Bodhi, teve aproximação de espíritos malfazejos que o atormentaram, mas ele manteve-se sereno. Assim, ao longo de toda a humanidade, existiu essa relação, esse intercâmbio de encarnados e desencarnados. Vai a humanidade seguindo até que aparece o nosso Divino Mestre. Jesus traz todo o seu legado de amor à humanidade e deixa claro que tinha conhecimento de que sua mensagem seria deturpada ao longo do tempo e esclarece: pedirei ao Pai para que envie um outro Consolador, que restabelecerá as coisas. Se referia ao Espiritismo, que viria logo a seguir. Então, assim, durante os primeiros 300 anos, houve uma séria perseguição aos cristãos. Mas, em determinado momento, mais precisamente no ano de 313, sob a égide do imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo e, quando Constantino se converte ao cristianismo, proclama o Edito de Milão, em que permite a prática do cristianismo a todos os seus súditos. Alguns anos depois, o cristianismo ele começa a entrar em declínio, não como doutrina, mas porque começou naquele tempo, já ali por volta do século terceiro e quarto especialmente, começou a ser juntado ao cristianismo algumas ideias que não lhe pertencem, que não fazem parte desse cristianismo. No ano de 380, é o imperador Teodósio que transforma o cristianismo em religião oficial. E por incrível que pareça, em 390 começa a perseguição às religiões pagãs em nome do Cristo, o que demonstra que Roma não havia compreendido a mensagem de Jesus. Então há
antes do Espiritismo surgir, alguns movimentos que são importantes no seio da humanidade, aqui no Ocidente, com mais propriedade. Um deles foi o movimento do Renascimento, o movimento renascentista, aí pelo século XIV, século XV e vai até liberando o século XVI, em que as ideias que antes haviam sido jogadas, digamos assim, para os escombros, para o escuro, elas começam a florescer de novo. E nós vamos ver na Itália, por exemplo, a arte de uma maneira geral, a literatura, começa a se libertar dessas peias da Idade Média que não permitia o homem pesquisar, perquirir, indagar, consultar para ajuizar por si o seu caminho. Então esse período do Renascimento ele foi importantíssimo e lógico que ele enfrentou muitas dificuldades. Não foram poucos aqueles que foram sacrificados pelas perseguições aí da Igreja Católica à época, como foi o caso do próprio Allan Kardec, na época reencarnado como Jan Hus, ou João Hus, que foi queimado em praça pública. O grande filósofo Giordano Bruno foi queimado na Praça das Flores, em Roma, Savonarola e tantos outros, para que esse movimento seguisse adiante. Então, esse movimento do Renascimento, ele foi abrindo as portas. Surge no século XVIII o Iluminismo. O Iluminismo é a doutrina, a filosofia que promove a razão como luz para todos os aspectos da sociedade. Assim, o Iluminismo combatia o absolutismo, que era o poder absoluto nas mãos do rei, combatia também a presença da igreja na sociedade, combatia também o chamado mercantilismo, as regras mercantis às quais os comerciantes eram compelidos a obedecer, trazia a ideia de liberdade política, liberdade religiosa, liberdade comercial. Eclodindo a Revolução Francesa, estava preparado o terreno da razão e da liberdade onde iria surgir a doutrina espírita. A França em si, onde surge o Espiritismo, na época, nós podemos dizer que era a Atenas dos tempos modernos. Por quê? Porque convergia para a França aí todo o pensamento científico, filosófico moderno, as questões da história e de natureza a modificar o rumo da humanidade. Então a França borbulhava, e Paris especialmente, ela estava repleta dessas pessoas, não só dos franceses, mas também de outros países. Algo iria modificar. A postura dos espíritos em determinado momento iria se modificar, porque as ações decorrentes dos espíritos, algumas pessoas viam, outras não viam, mas a postura dos espíritos agora iria modificar neste aspecto. Os espíritos iriam se manifestar e permanecer para quem quisesse ver, para quem tivesse olhos de ver e para quem tivesse ouvidos de ouvir. O fenômeno mediúnico foi, na verdade, o catalisador de tudo aquilo que veio a acontecer depois, que desembocou na criação da doutrina espírita. Foi, na verdade, e hoje sabemos com a confortável distância histórica, um plano da espiritualidade superior para chamar a atenção para esses fenômenos, conscientes de que esses fenômenos resultariam na terceira revelação de Deus a nós, seres humanos. Costuma-se colocar a data de início desses fenômenos na localidade norte-americana de Hydesville, no estado de Nova York. Que um senhor, um mascate, uma espécie de vendedor ambulante, caminhava com ideias de vender, de fazer o comércio, mas quando estava a 30 quilômetros da cidade, uma grande tempestade se avizinhava e ele então pediu para a oportunidade de ficar em um casebre no vilarejo de Hydesville,
e ele então dormiu na casa do senhor e da senhora Bell. Mas, durante aquela noite, enquanto dormia, o senhor Bell, de olho nos seus pertences, assassinou o comerciante. Passado algum tempo, aquela casa começou a ter manifestações que faziam os moradores acreditar que ela estava mal assombrada. Mas eis que em 1847, a família Fox se mudou para aquela localidade. Mas logo depois, os ruídos começaram. Era uma espécie de arranhado no assoalho, eram batidas nas paredes, na porta, no teto, e um barulho às vezes que trazia uma ideia inclusive de ritmo. Então, o senhor John Fox saía de casa, procurava algum animal, alguma justificativa para aqueles ruídos e nada. Então, uma noite foi tão difícil os barulhos, tão amedrontadores, que as crianças, Margaret, de 10 anos, e Kate, de 7 anos, foram para o quarto dos pais. Diziam que não tinham condições de dormir naquela casa mal assombrada. E por incrível que pareça, foi da menorzinha, Kate Fox, de 7 anos de idade, que surgiu a coragem para se comunicar com aquele espírito. Dentro da sua infantilidade, de acreditar que a comunicação era demoníaca, disse ao autor daquelas batidas: Senhor Pé Rachado, eu vou fazer um barulho e te desafio a me seguir. Ela então estalou o dedo uma vez e houve uma pancada. 2 vezes, 2 pancadas. E assim começou a comunicação entre a família Fox e o espírito que ali habitava. Pois depois começaram então um novo código: 1 batida A, 2 batidas B, 3 batidas C, e assim foram identificando toda a história daquele mascate. Isso não aconteceu apenas nos Estados Unidos. Isso aconteceu em todo o mundo, em especial na Europa, onde a manifestação dos espíritos se dava por meio das mesas girantes. Que eram efetivamente mesas que se elevavam ao ar, e por isso ficou um termo mais conhecido, mas aconteciam vários fenômenos mediúnicos, como por exemplo levitação de médiuns, instrumentos musicais que tocavam aparentemente sozinhos, aparecimento de imagens de mãos. Também tivemos mesa girante aqui no Brasil. Nós tivemos mesa girante no Ceará, nós tivemos no Pernambuco, antes de Allan Kardec, inclusive. Antes de Allan Kardec começar seus trabalhos. Então elas chegam na Europa, as mesas girantes. E à época elas serviam, digamos assim, de brincadeira ou de lazer para as pessoas, né? Porque as mesas realmente modificavam-se. E à época tinha muitas publicações. Quando nós vamos aos jornais daquele período, de finais de 1840, começo de 1850, tem muita charge das mesas girantes, da sociedade em volta, nos salões. Então aquilo era uma coisa, digamos assim, que chamava a atenção. E assim as pessoas consultavam os oráculos modernos. Cada um perguntava de si, de sua vida privada, de seus interesses, mas teve um homem, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que assinaria suas obras sob o pseudônimo de Allan Kardec, que enxergou naquelas comunicações uma possibilidade, não de saber, de tomar conhecimento desta vida, mas de extrair conhecimento e sabedoria da vida de lá. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um professor, dono de escola, e tinha um caráter, segundo ele mesmo, um caráter muito circunspecto, muito sério. Ele dava aula de diversas matérias, como era comum na época: anatomia, astronomia, língua francesa, história. Inclusive, ele tem uma gramática que ele lançou como professor Rivail, e a gramática dele foi adotada por todos os cursos de ensino secundário da França até o ano de 1910.
Então ele era um intelectual respeitado antes de codificar a doutrina espírita. E ele aplicou esse caráter sério, essas questões, esse didatismo dele, essa seriedade, esse respeito, ele aplicou na codificação da doutrina espírita, porque ele viu além dos seus contemporâneos que não viam nada demais, não perceberam nada demais nos fenômenos mediúnicos, a não ser uma forma de diversão, mas ele viu além. E ele era muito fiel ao método científico, ele procurou aplicar o método científico na análise desses fenômenos. A França estava pronta, a Paris estava pronta, a Europa, para que o Espiritismo surgisse ali. Allan Kardec vai dar estritamente esse caráter científico. E por que esse caráter científico no início? Porque havia, à época, uma repulsa muito grande de todos os intelectuais, ou quase todos, os cientistas, às questões religiosas, por conta dos desmandos do clero católico. Então, havia um repúdio, não se poderia iniciar a doutrina por esse campo, digamos assim, moral e religioso, porque senão ela não prosperaria. Mas se nós observarmos, eu lembro aqui de Humberto de Campos, de uma mensagem dele psicografada pelo Chico Xavier, intitulada O Primeiro Capítulo, em que Humberto de Campos historia como Kardec fez para compor o Livro dos Espíritos. Então ele vai falando-nos das preocupações de Kardec, buscando a inspiração divina para aquilo. E diz que em determinado momento ele faz as suas orações e entra nesse clima espiritual, porque estava na dúvida como começar o Livro dos Espíritos. E diz que ele ouve na acústica da alma, numa providência divina, dizendo-lhe que não deveria começar a obra esquecendo as questões divinas. E é por isso que Allan Kardec começa o Livro do Espírito com a primeira questão, que é Deus.